Shalom! E aí galera, eu estava com saudade de vocês, mas foi que esses dias eu instalei uma rede na minha sala e eu fiquei muito preguiçoso. Mas essa rede me permitiu pensar muito sobre a vida e muito sobre nada. Então eu perdi muito tempo pensando sobre coisas e questões inúteis. Mas isso é bom, dizem que nos torna mais inteligentes. E durante um desses pensamentos inúteis surgiu um tema para o nosso próximo Eu Tava Pensando. E no meio desse momento em que eu estava divagando e contemplando a natureza e olhando o balançar das árvores, o movimento das nuvens e o voo dos pássaros, eu me perguntei a seguinte coisa: o universo, por acaso, sério? Sim, porque é o que a maioria dos professores de ciências, de tecnologias e a maioria dos cientistas afirmam. Eles são favoráveis a uma teoria chamada inflação cósmica, ou Big Bang, algo assim, que diz que em algum momento do acaso, um ponto de energia concentrada com muita energia começou a se expandir, crescer, e um caos cósmico começou a surgir, e as coisas iam se batendo, congelando, aquecendo, até gerar o que nós chamamos de você e de eu. Seres dotados de inteligência, capazes de analisar e perceber todas essas coisas e pensar sobre essas coisas. E eu fiquei, poxa, isso é muito estranho. Isso é muito estranho. Seria como o seguinte, vamos pensar aqui uma coisa simples. Vamos fazer um bolo. O que é que a gente precisa para fazer um bolo? A gente precisa de uma assadeira, uma tigela, uma colher de pau, farinha de trigo, ovos, margarina. A gente precisa de açúcar, tá bom, e de um forno e um gás. Pronto, a gente precisa dessas coisas para fazer um bolo. Se a gente tiver isso, a gente faz um bolo, faz um bolo. E agora vamos adicionar um elemento que seria o caos. Vamos adicionar o acaso. Vamos botar uma betoneira, aquela máquina que usa nas obras para fazer cimento. E a gente vai usar essa betoneira sendo o nosso caos. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar tudo que a gente precisa para fazer um bolo, vai jogar nessa betoneira e vai misturar o acaso até a gente conseguir fazer um bolo. É ridículo isso, né? Muito ridículo. Ridículo esse pensamento, mas é justamente isso que os professores nos falam com tanta arrogância que fazem a gente se sentir mal quando a gente pensa o contrário. Como que do acaso, do nada... O acaso na minha vida nunca trouxe nada de bom. A bem da verdade é essa. Sempre que eu estava aprontando, por acaso minha mãe chegava. Sempre que eu invadia o quintal do vizinho para roubar manga, por acaso ele soltava os cachorros. Então eu não consigo pensar que o acaso vai gerar coisas tão precisas e tão perfeitas quanto a gente vê com os nossos olhos, aqueles que enxergam, óbvio. Mas, então, o que faria isso funcionar? Nos dois exemplos é muito fácil perceber que só a adição de um ser criativo e dotado de inteligência possibilitariam que as coisas resultassem em algo perfeito, em algo funcional, em algo útil. Se eu tenho os elementos necessários para fazer um bolo e eu coloco alguém que é habilitado para fazer um bolo e que pensa nos processos e respeita e cria ali a dinâmica, eu tenho um bolo, mas do acaso eu acredito que nunca. Assim também é o universo. Se a gente passa a pensar que por trás dessa criação que é incrível, da nossa existência por si, ou das coisas, ou das estrelas galácticas, buracos negros, os cosmos, as novas, os meteoros, o funcionamento de tudo aqui na Terra e lá no espaço sideral, se a gente acrescenta que existe uma mente criativa, geniosa, capaz de organizar tudo e colocar leis físicas, quânticas, cósmicas para o funcionamento disso, a vida passa a ter muito mais sentido. Eu acho que se a gente se permitir, principalmente os cientistas, entenderem e aceitarem que foi Deus, velho, foi Deus, foi muito Deus que fez tudo, a gente conseguiria ver as coisas com muito mais brilho. Tudo que a gente descobre na ciência só exalta a grandeza de Deus. Engraçado que quando Jesus veio à Terra, ele não se preocupou em falar nada sobre o passado. Ele, o cara que criou tudo, ele estava lá na hora que fez a gente, não se preocupou em dizer o que aconteceu ou como foi.
Assim como no Gênesis, as pessoas falam, mas a criação. E um dia eu me senti muito ridículo porque um professor falou, você acredita que Deus fez um bonequinho de barro, soprou no nariz e ele saiu dançando? E eu me senti mal, eu falei, poxa, isso parece estranho. Eu acredito que o Gênesis não se preocupa em contar como as coisas aconteceram, ou como ele foi criado, mas por quem ele foi criado, o que é muito mais importante. Entende? E Jesus vem falar sobre a vida eterna, ele fala sobre o futuro, ele fala sobre para onde nós estamos indo. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é isso que eu vou perguntar a Jesus. Assim que eu chegar no céu, eu falo, Deus, eu quero um filme da humanidade. Não da humanidade não, do universo. Desse instante que os homens chamam de inflação cósmica ou de Big Bang, e que eu acredito que é o instante do haja luz, até o dia que o Senhor voltou. Eu quero ver tudo. Afinal, a gente vai ter muito tempo, né? Imagine, vai ser melhor que todas as séries do mundo, melhor que Stranger Things, melhor que Vikings, melhor que tudo. Meu Deus, já estou ansioso. Volta logo, Jesus. Volta logo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, dê essa ajuda. Vamos falar do amor de Jesus de uma maneira inteligente e vamos multiplicar mais coisas que a gente pensa. Deixe seu comentário se você acha alguma coisa. Se você também acha que o acaso já trouxe alguma coisa de bom para sua vida, comenta aí, eu gostaria de saber. Amém?